Olá, meu nome é Fábio Gil e acredito que todas as pessoas são pontos fora da curva. Basta cada um achar a sua curva. Eu sou Rafael Almeida e o que chama mais atenção em um conjunto de dados são os pontos fora da curva. Faremos um podcast sobre outliers e nós apresentaremos o trabalho de Stephen e Mark, que propõe uma maneira de otimizar a mineração de outliers baseado em distância. O que você entende por outliers? Bom, outliers, para mim, pode ser entendido como um ponto fora da curva. Algo muito diferente do comum, por exemplo, né? E você, o que você pensa, Rafael, por outlier? Bom, outlier é uma observação que está distante de outras observações. Então, por exemplo, a gente pode medir a temperatura de 10 objetos em uma sala e ver que 9 deles estão entre 25 e 30 graus. Mas aí você Certo. mede um objeto e ele está a 200 graus Celsius. Então, esse objeto a 200 graus, ele é um outlier, né? Então, isso indica que o objeto ele pode pertencer a uma categoria diferente dos demais, ou então que houve algum erro de medição. Certo, mas em que podemos basear para definir o indivíduo como outlier? Então, existem diversas características que definem algo como outlier. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, outliers baseados em agrupamentos, baseados em distância, e outliers baseados em caminhada aleatória. Então, em mineração de dados, a gente pode trabalhar em muitas vertentes. Por exemplo, a gente pode fazer mineração de padrões frequentes, agrupamento, classificação. Cada uma tem suas aplicações. E quanto à detecção de outliers, em que poderíamos aplicar isso? Bom, as aplicações para outliers mais comuns estão na área de segurança digital, como detecção de intrusos em rede de computadores. Ou então na área forense, como detecção de fraude, por exemplo. Pode ser usado também em empresas para detectar fontes de prejuízos ou ramos promissores de investimento, assim como na área de limpeza de dados. Mas uma área que me chama muita atenção é a detecção de problemas em dados reais. Porque quando lidamos com dados reais, principalmente provindo de usuários do sistema, né, podemos nos deparar com coisas absurdas. Tipo, uma pessoa com idade de 1.000 anos acaba de realizar uma compra. Ou então um sushi que pesa 500 quilos, um homem grávido e por aí vai. Existem muitas coisas que a gente pode se deparar ao minerar dados reais. Como dito antes, existe uma categoria de outliers que são chamados outliers baseados em distância. Como podemos definir essa categoria? Bom, existem várias definições, mas são três que chamam mais atenção. Podemos falar que outliers são exemplos para os quais há menos que P outros exemplos dentro de uma distância N. Também podemos dizer que outliers são os N primeiros exemplos com maior distância para o késimo vizinho mais próximo. Ou que outliers são os N primeiros exemplos cuja distância média entre os K vizinhos mais próximos é maior. Bem, de fato, existem diversas definições. Apesar das definições estarem falando do mesmo assunto, cada uma tem sua peculiaridade. Ou seja, cada definição é uma visão diferente sobre um assunto. Como poderíamos diferenciar essas visões sobre o assunto? É muito importante essa análise das diferenças entre as definições. Afinal, se fossem iguais, só precisaríamos de uma, não é mesmo? A primeira definição vista certamente é menos completa, pois não provê ranking e exige um parâmetro de distância para julgar o outlier. A segunda não necessita de uma distância fixa e tem um ranking, mas necessita de uma quantia mínima de vizinhos aglomerados e não considera pontos fechados. A terceira é mais completa, porém é muito custosa. O correto é analisar o problema e utilizar a que se adequa melhor com menor custo. Como vimos, um dos problemas a serem tratados neste trabalho é o custo computacional. Estruturas de dados são muito utilizadas para abordar esse problema. O que geralmente é utilizado e por quê? Bom, geralmente se utiliza a estrutura de indexação, e as árvores são boas nisso. As estruturas de indexação fazem busca de forma rápida. Não há regra para o que utilizar, mas para esse trabalho em específico, as árvores se saem muito bem.
Isso ficará bem mais claro para frente quando falarmos das regras de poda, que é uma das principais características desse trabalho. O trabalho que o autor aborda certamente já é algo bastante estudado na literatura. Inclusive, podemos encontrar trabalhos bons e reconhecidos. Em que a proposta do autor se diferencia desses trabalhos? Bom, a maior parte dos trabalhos tem complexidade quadrática, e apesar de alguns autores terem apresentado soluções com tempo linear, estes funcionam apenas com baixa dimensionalidade. Quando obtêm alta dimensionalidade, voltam a ser quadráticos. Já neste trabalho, apesar do autor não garantir a linearidade, obtém um desempenho alto, perto de linear, mesmo em alta dimensionalidade. O trabalho apresentado por Stephen e Mark utiliza um conceito simples de loops aninhados. A gente sabe que esses algoritmos costumam ser pouco eficientes. Então, quais seriam as cartas na manga dos autores? De fato, loops alinhados são algoritmos um tanto inocentes, assim, né? Mas os autores usam conceitos simples de randomização dos dados e poda em tempo de execução. Essas simples características fizeram esses algoritmos se tornarem estado da arte e performance para a mineração de outliers baseado em distância. Sobre as entradas e saídas do algoritmo, quais são elas e o que cada entrada impacta na saída? O algoritmo recebe três entradas. A primeira é o número de vizinhos mais próximos. Essa define como será a aglomeração necessária para considerar um exemplo como não outlier. A segunda é o número de outliers a serem retornados. Este impacta no tempo de execução e na quantidade de resultados a serem obtidos. Tem um detalhe, é que se não houver outliers nos dados de entrada, o algoritmo não se comporta bem. E por último, a terceira entrada é o conjunto de dados a serem minerados em ordem aleatória. E como saída, temos o conjunto de outliers. Há pouco, falamos sobre as cartas na manga dos autores, e a randomização é uma delas. De fato, é um processo a ser feito, um processo a mais a ser feito, certo? Qual seria, então, o custo-benefício disso? Bom, por um lado é uma coisa a mais para se fazer. Por outro, a randomização pode ser feita em tempo linear e o consumo de memória para isso é mínimo. Além disso, a randomização do conjunto de dados é essencial para garantir que o algoritmo funcione com tempo próximo ao linear. Geralmente, podas realizadas em tempo de execução otimizam os algoritmos de forma surpreendente. O grande desafio dessa prática é saber o que podar e quando. De que forma o autor encara esse desafio? Bom, para a deliberação da poda, o autor atribui pontuações para os exemplos da base. Essa pontuação deve iniciar alta, e então precisamos de uma função que diminua os pontos ao longo da execução. Para ser um outlier, o exemplo deve manter-se com pontuação alta, pois existe uma pontuação mínima estabelecida. É aí que vem a poda. Quando o exemplo obtém uma pontuação menor que a mínima, ele não pode mais ser um outlier, e aí o exemplo é descartado. Como essa pontuação é calculada? Como vimos, deve ser uma função decrescente, na qual considera a média da distância dos vizinhos mais próximos, diminuindo os pontos conforme diminui a distância. Essa ideia de pontuação se mostra muito eficiente em muitos casos. Aparentemente, essa medida está diretamente relacionada com a eficiência em alta dimensionalidade. Como poderia explicar isso? Ao atribuir um simples número como pontuação, as dimensões não mais interessam. Tudo o que precisamos agora é desse número para saber se ele é ou não um outlier. No pior caso, devido aos loops alinhados, o algoritmo tem complexidade O de n quadrado para execução e O de n sobre o tamanho do bloco vezes n para a busca de dados. À medida que o algoritmo processa mais exemplos, são encontrados ainda mais valores extremos, e o corte aumenta juntamente com a eficiência de poda. Para os experimentos, os autores querem responder duas perguntas. Primeiro, como o tempo de execução escala com o número de pontos em um conjunto de dados grandes?
E depois, como o tempo de execução escala com o número de vizinhos mais próximos? Vemos que o autor escolheu 6 conjuntos de dados bastante variados. Mas estes conjuntos de dados representam problemas reais? Podemos dizer que sim. Entre os conjuntos escolhidos, podemos destacar o person e o household, por exemplo. Esses conjuntos de dados são de dados de recenseamento da década de 90 dos Estados Unidos. O autor precisou preparar os conjuntos de dados antes da execução do algoritmo. A gente sabe que isso é um passo importante em muitas técnicas de mineração de dados. No entanto, um dos passos de preparação dos dados é a randomização. Como isso afeta o desempenho do algoritmo? Bom, se os dados estiverem ordenados, o algoritmo pode sofrer no desempenho. No entanto, randomizar um conjunto de dados pode ser feito em tempo linear, como a gente já falou. Assim, isso não afeta o desempenho do algoritmo. Os autores mostram que o algoritmo tem ótimo desempenho, ficando perto do tempo linear para os conjuntos de dados testados. Como fica o desempenho do algoritmo para conjuntos de dados muito grandes? Bom, entre os conjuntos de dados analisados, o maior é o Pearson 1990. Esse conjunto tem 5 milhões de pontos com 55 atributos. Nesse caso, o tempo de execução, à medida que o número de pontos aumenta, também ficou perto de linear. Os autores comparam os outliers encontrados com o algoritmo proposto com os outliers encontrados com a ferramenta Gristbot. O que levou a escolha do Gristbot para fazer a comparação? Bem, o Gristbot é uma ferramenta comercial de mineração de dados desenvolvida pela RuleQuest Research e é tida como uma das referências na área. Existe uma limitação dos algoritmos de mineração de outliers para conjunto de dados muito grandes. Os autores apresentam um algoritmo que resolve o problema e possui bom desempenho. Orito Macani, Matora Nipota.